Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade, bombando, gente. Um sucesso no YouTube. Milhões de visualizações. Já quase 500 mil inscritos. Vamos lá, se inscreva, vamos chegar logo aos 500 mil? Então tá aí, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. O sininho tocou, é mais uma postagem, é mais uma carta de saudade, é mais uma história que a vida escreveu. E não se esqueça de baixar o nosso aplicativo Eli Correia, e acompanhar o nosso programa todas as tardes ao meio-dia. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, Quando a Violência Paralisa. Eu me chamo Simone. E a minha história começou quando eu fui apresentada ao Evandro por uma colega de trabalho. Nessa época, eu estava com 22 anos, Evandro com 30. Nos conhecemos na festa de aniversário dessa minha amiga. E naquela noite, um sentimento muito especial nasceu entre nós dois. Evandro, um rapaz muito divertido, uma boa conversa. E além disso, parecia um galã de novela, parecia um galã de Hollywood. Ah, como Evandro era bonito! Naquela festa, várias garotas estavam de olho nele. Mas ele não se importava com nenhuma delas e acabou ficando o tempo todo comigo, conversando, trocando ideias. O nosso primeiro beijo aconteceu naquela noite. E depois daquele beijo, eu tinha certeza que eu e Evandro viveríamos uma linda história de amor. Eu tinha certeza. Pouco tempo depois disso, começamos realmente a namorar. E Evandro me fazia a mulher mais feliz e realizada do mundo. Ele era muito atencioso, fazia tudo o que eu gostava. Me levava para passear, sempre me agradava com algum presente, algum chocolate, e a cada dia que passava, eu tinha a certeza cada vez maior de que ele era o homem realmente com o qual eu queria passar o resto da minha vida. A coisa que atrapalhava um pouco o nosso relacionamento era o ciúme que Evandro tinha de mim. Mas não era nada além do normal. Era um ciúme, vamos dizer assim, suportável. E eu também confesso que eu sentia muito ciúme dele. Até porque eu sabia que muitas mulheres davam em cima dele por ele ser tão bonito. Mas eu também não demonstrava, e muito menos ficava pegando no pé dele. Depois que completamos 1 ano de namoro, Evandro e eu achamos que já era hora de nós noivarmos e pensarmos no casamento. E foi assim que naquele mês de maio, depois de 1 ano de namoro, 1 ano de noivado, nos tornamos marido e mulher. Nós casamos. Agora eu estava realizada por completo. Estava casada com um homem maravilhoso, um homem que eu sempre adorei, amei. Estava muito bem no meu emprego. E o que eu mais queria agora era, no momento oportuno, ter um filho com Evandro. Nós sermos pais. Porém, depois de algum tempo de casados, depois de algum tempo de casamento, as coisas começaram a tomar outro rumo. Evandro, que sempre foi muito carinhoso, atencioso, começou a mudar o seu comportamento comigo. Qualquer coisinha era motivo para discussão. Qualquer coisinha era motivo para implicância. E começou a reclamar que a casa não estava bem cuidada, que as suas roupas estavam mal passadas, que a comida não estava boa. Reclamava quando eu conversava com alguma amiga. E começou a falar que o melhor a fazer era eu sair do meu emprego para cuidar melhor das coisas de casa. A princípio, eu não dei muita importância para o que ele falava. Eu achava que ele estava apenas
passando por uma fase de adaptação. Adaptação ao casamento, adaptação a ser um homem agora casado de família e que logo tudo ficaria bem. Mas com o passar do tempo as coisas foram piorando. Brigas, xingamentos, humilhações. Quando eu vi, o nosso casamento estava complicado. Quando eu percebi, o nosso casamento estava indo por água abaixo. E foi aí que eu decidi fazer o que ele queria para ver se as coisas voltavam a ser como eram antes. Só que para isso, eu tive de deixar o meu emprego em um banco onde eu estava prestes a ser promovida. Cortei minha amizade com muitas amigas que eu tinha e comecei a me dedicar única e exclusivamente à minha casa, ao meu lar e ao Evandro. Então passei a ser dona de casa e esposa, totalmente, assim, voltada ao lar e ao marido. Minha vida mudou completamente. Mas assim mesmo eu acreditava que agora pudéssemos voltar a ser felizes novamente, pois eu estava fazendo tudo o que o Evandro queria que eu fizesse. Nas primeiras semanas eu consegui notar um contentamento em Evandro. Mas esse contentamento tinha um certo ar, assim, de soberba por parte dele, de superioridade, como se ele estivesse cantando vitória por eu estar fazendo exatamente o que ele queria ou que exigiu. Eu que sempre trabalhei desde os meus 16 anos de idade, agora me via ali presa dentro de casa. Na verdade, eu conseguia fazer tudo o que eu precisava no período da manhã e ficava o restante do dia sem fazer nada. Porque ele trabalhando, eu fazia tudo de manhã e à tarde. Não tinha nada para fazer. Ao contrário do que eu imaginava. Evandro, tempos depois, continuou a mesma pessoa, voltou a ser aquela mesma pessoa implicante. E agora começou a reclamar que eu estava ficando feia, que eu não estava me cuidando. E a partir de então, as nossas brigas foram ficando cada vez mais constantes. Até o dia em que tivemos uma briga muito feia e ele acabou me batendo. Eu não esperei mais nada. Não esperei mais nada. E no dia seguinte, ele saiu para trabalhar, eu arrumei as minhas coisas e fui para a casa dos meus pais. Eu não fui criada para ser saco de pancadas. Eu não fui criada para ser agredida por homem nenhum. Ainda mais por aquele homem que eu elegi como o meu homem, como o meu marido, como o meu amor. Evandro me procurou. Disse estar muito arrependido do que havia feito e implorou para que eu voltasse para casa, pois agora as coisas seriam diferentes. Ele estava arrependido, ele estava com remorso. Volta, amor, volta, você vai ver como tudo vai ser diferente. Volta, minha querida, volta, minha paixão, volta, minha vida. Eu pedi um tempo a ele, disse que eu pensaria muito antes de qualquer decisão, e meus pais me aconselharam a não voltar mais. Termina a coisa agora. Termina a coisa agora, porque homem que bate uma vez, a ele bate sempre. Mas eu ainda amava Evandro, e muito. E depois de uma semana pensando, e ele sempre me pedindo para voltar, arrependido, isso e mais aquilo, eu acabei voltando, contrariando os meus pais. Tive alguns dias, confesso, tranquilos ao lado de Evandro. Realmente ele parecia ter mudado. Nossa, me tratava como uma princesa, como uma rainha. Apesar de estar muito magoada por ter apanhado dele. Poxa, uma mulher apanha de um cara e fica bem? Não fica. Mesmo que ele estivesse agora me tratando muito bem, mas eu estava magoada. Ainda estava magoada. Eu estava disposta a esquecer tudo, desde que ele continuasse assim como ele estava, e recomeçar a vida ao lado dele. Mas não demorou muito, e ele voltou a ser agressivo comigo.
Nada do que eu fazia estava bom. E ele queria que na hora do amor, na hora da cama, eu fosse aquela mulher fogosa, eu fosse aquela mulher cheia de energia, sabe? E que me enlouquecia, que o enlouquecesse. Mas espera aí, calma, há tempo para tudo. Eu venho recentemente de uma surra, você me bateu, então eu tenho que me readaptar à vida, tenho que, sabe, sentir que as coisas estão melhorando realmente, porque de uma hora para outra não dá para eu ser aquela mulher. Mas isso começou a irritá-lo. E uma noite, exatamente uma noite, quando eu disse a ele que eu não queria, eu não quero hoje, eu não estou hoje com cabeça. Nossa Senhora, o homem enlouqueceu. O homem enlouqueceu por causa dessa besteira, de eu dizer que não queria fazer amor. Ele perdeu as estribeiras, ele perdeu o controle. Ele começou a gritar comigo, e vendo que ele novamente iria me agredir, eu simplesmente peguei a minha bolsa e disse: vou embora, acabou, e agora definitivamente eu vou embora. Como você quer me obrigar a fazer uma coisa que nesse momento eu não quero? Nessa noite eu não quero. Como você pode querer me obrigar? Eu vou embora. E peguei a minha bolsa. No que ele me segurou pelos braços, começou a me sacudir como se eu fosse uma boneca de pano. E assim que eu abri a porta para ir embora, ele me empurrou com tanta violência que eu acabei rolando por uma escada que leva até o portão da casa. Quando eu acordei, eu já estava deitada em uma cama de hospital. Meus pais estavam comigo. E na verdade eu só me lembrava de ter brigado com Evandro e mais nada. Minha mãe chorava muito. Chorava demais. Meu pai eu vi abalado. Em seguida o médico entrou no quarto, chamou os meus pais para conversar. Nessa hora, minha mãe entrou em desespero total. Ela gritava feito uma louca. E eu, assustada ali no quarto com aquilo, fui me levantar para saber o que estava acontecendo. Minha mãe parecia desesperada, parecia uma louca. Foi nessa hora que eu descobri uma coisa terrível. Eu não conseguia movimentar minhas pernas. O que aconteceu? Eu não sinto minhas pernas. Parece que minhas pernas estão mortas. Eu havia ficado paralítica. Quando ele me jogou escada abaixo com brutalidade e caí rolando pelas escadas, eu sofri uma lesão muito grave na minha coluna, uma fratura em minha coluna. E a partir daquele dia, fiquei condenada a uma cadeira de rodas para o resto da minha vida. Passei por várias cirurgias, por muito sofrimento, mas tudo em vão. Aquela lesão irreversível, aquela lesão que eu sofri caindo escada abaixo, uma lesão irreversível. Evandro, depois disso, fugiu feito um rato. Meus pais o denunciaram. Ele passou a ser procurado. Porém, até hoje não se sabe do paradeiro desse monstro. Toda a minha alegria de viver, todo o meu sonho de ser feliz ao lado dele havia se acabado. E da maneira mais trágica possível. Hoje eu tenho 31 anos. Vivo em minha cadeira de rodas. Apesar de toda a dificuldade que tenho, consegui o meu emprego de volta. Mas dependo das pessoas para que eu possa ter uma vida relativamente normal. A única coisa que eu posso dizer hoje é que se alguma mulher, uma única vez, apanhar do marido, apanhar do companheiro, não dê chances para uma segunda vez. Pois se ela não colocar um basta definitivo na primeira vez, outras irão acontecer. E pode ser que acabem
em uma cadeira de rodas como eu. Ou até pior, possam acabar no cemitério, num túmulo, por acreditar em um arrependimento, em uma mudança que nunca de fato aconteceu. Escreva essa carta para que o Eli Correia narre no canal YouTube Eli Correia Oficial. Eu não ouvi os meus pais. Eu me deixei levar por promessas, por falsos arrependimentos. E terminei aqui, nessa cadeira de rodas, infelizmente. Esta é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Quando a violência paralisa. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.